Boa noite, caros telespectadores, caras telespectadoras. Sexta-feira, 8 de agosto. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Agradecendo por essa generosa audiência, por esse carinho que vocês têm pelo Modesto, pelo Pensando, pela TV Zoom. Sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse aqui da nossa cidade, da nossa região. Bem, vamos lá. Além de contar com uma natureza exuberante, ao longo dos seus mais de 200 anos, Nova Friburgo vem tendo o privilégio de contar com a presença de incontáveis talentos em todos os ramos de atividade. Nós somos uma cidade privilegiada, cidade linda, bonita, apesar do frio, que muita gente gosta, outros não gostam, né? Mas nós temos esse privilégio, eu não sei qual a razão, mas Friburgo tem tantos talentos. E nos últimos 23 anos, eu tive o privilégio de conversar com inúmeros talentosos personagens nesse programa. É o que eu rotulei a Nova Friburgo que deu e continua dando certo. E nesta noite não será diferente, pois estou recebendo um personagem multifacetado, eu até brinquei com ele sobre isso, que representa um elo profundo com a identidade cultural da cidade. Há muitos anos ele vem resgatando histórias, documentos, festas populares, comentando o presente e influenciando políticas culturais. Isso que é importante. E vocês devem estar curiosos de saber quem é ele, não é? Aguarde um pouquinho só. O que posso adiantar é que, mesmo que um pouco tardio, além de reconhecer sua valiosa contribuição para a Nova Friburgo região, aproveitarei para lhe prestar uma singela, mas justa homenagem. Ele já merecia essa homenagem há muito tempo, estou pensando. Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Pensando Nova Friburgo homenageia um importante personagem friburguense que, sinceramente, nem ele deve saber como se definir profissionalmente. Vamos ver se ao longo do programa a gente consegue uma definição de quem é ele profissionalmente, porque para mim ele é multifacetado mesmo. Mas antes, aquela costumeira citação, que sempre tem a ver com um recado meu, com o tema do programa, e uma campanha que já venho fazendo há várias semanas. A citação vem nada menos do que de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um gênio renascentista, artista, inventor, cientista que uniu arte e conhecimento como pouco na história, tendo vivido entre os séculos XIV e XV. Ele é considerado um dos gênios da humanidade, né? Ele diz o seguinte, é uma das frases dele: o homem é um ser dotado de múltiplas aptidões. O homem é um ser dotado de múltiplas aptidões. Basta que ele deseje descobri-la. E o nosso convidado, ele é dotado dessas múltiplas aptidões e uma grande parte delas ele conseguiu descobrir, né? Porque o que ele faz é para poucos. Enfim, essa é a frase que fica para vocês. O homem é um ser dotado de múltiplas aptidões, basta que ele deseje descobri-la. A segunda é a campanha do cobertor, que eu peço. Hoje eu estou com uma colaboradora nova aqui. Como é que é o nome dela? Fala mesmo do seu nome mesmo, repete para mim seu nome. Luana. Luane, né? É Luane ou Luana? Luana. Bem-vindo, Luana. Luana está aqui dando... Está na técnica, ajudando no programa. E essa campanha do cobertor, a gente sabe, a nossa cidade tem esse inverno nosso gostoso para muitos, mas difícil para outros tantos, né? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que sofrem no nosso rigoroso inverno. E esse ano ele está sendo caprichado, né? Como eu disse a uma querida amiga, está sendo aqueles invernos de Friburgo dos anos 60, 70. Parece que esse ano não tem efeito lá. Pode deixar a foto mais um pouco, tá? Isso aí, se possível, eu conseguir aumentá-la um pouquinho, porque tem um endereço aí que eu acho importante mostrar. Então, nós estamos com essa campanha do cobertor. Quem está à frente dela é a querida amiga e jornalista Nelise Ruiz, que muitos anos esteve aqui com a gente na Zoom. Inclusive, o Pix que está aí é dela, para ajudar não só moradores de rua, mas também famílias. E eu mesmo conheço, eu faço parte da entidade, a gente às vezes distribui, e tem famílias aí que
A pessoa mora num quartinho, tem 5, 6 filhos, tem que botar todos na mesma cama e botar um cobertor ou 2 para dividir no inverno. Então, são R$ 30 a sugestão. Dá para comprar um cobertor razoável, não é um Brastemp, mas dá para comprar um cobertor razoável. E vocês podem ajudar, tá bom? Fica aí a sugestão. Bem, feita a citação e a costumeira e a campanha do cobertor, vamos falar de quem é esse importante personagem friburguense que, sinceramente, nem ele deve saber como se definir. Ele aqui pediu para colocar no gerador de caracteres jornalista. Davi Macena, obrigado por ter vindo. Boa noite, Davi. Boa noite, Modesto. Que honra. Obrigado pelas suas palavras. É uma honra. Eu te conheço há muitos anos e sei do quanto você é correto, sério, exigente. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma grande honra mesmo. É emocionante. Eu me sinto honrado de poder conversar com você. Tá? E vamos tentar descobrir um pouquinho mais desse Davi. Conforme consta no tema do programa, eu não me atrevi a definir quem é Davi Macena. E, sinceramente, nem sei se você conseguirá. O que posso dizer, que eu já disse até na chamada, é um personagem multifacetado e muito conhecido e que não precisa de apresentações. Aqui, Davi Macena, onde ele entrar, eu fico imaginando como se deve ser difícil você andar na rua, né? Eu já te encontrei várias vezes na rua e sei que tem sempre alguém te parando. Mas como o objetivo do programa é homenageá-lo, acredito que é natural sabermos ou mesmo relembrarmos as origens de Davi Macena. Fala de as origens de Davi Macena, como é que foi a sua juventude, a sua infância, enfim. Vamos voltar lá para o seu passado. Então, Modesto, meu pai era de Cataguases, zona da Mata Mineira. Foi para o Banco do Brasil, lá em São Paulo, em Sorocaba, onde conheceu a minha mãe, que era paulista, né? E casaram-se, vieram passar a lua de mel em Friburgo, ficaram hospedados no antigo Hotel Schumacher, na Praça do Suspiro, e minha mãe se encantou com Friburgo, lá nos anos 50. Passeando pela Praça Getúlio Vargas, quando chegaram na altura ali da rua Marques Braga, meu pai viu que tinha uma obra numa casa ali de esquina, que era a nova agência do Banco do Brasil em Nova Friburgo. Meu pai, muito curioso, entrou, conheceu o seu Lucas Borer, pai do Talinho, pai do Gugut Borer. Seu Lucas era o gerente da unidade Banco do Brasil nova, que ia se estabelecer em Friburgo, e meu pai falou: eu sou do Banco do Brasil, mas sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Seria possível uma transferência? Seu Lucas disse: pode pedir que a gente te recebe aqui. Então, meus pais, apaixonados por Friburgo, vieram de São Paulo para cá. Se estabeleceram no Pericê, é onde nasceu meu irmão mais velho, Mário Wagner, que é o Mário Macena, artista plástico, e o Alexandre, que foi da Caixa Econômica durante 30 e tantos, 40 anos. Trabalhou também no Cadima, materiais de construção da juventude. E meu pai, então, veio para Friburgo, teve esses 2 filhos aqui. Minha mãe, grávida, resolveram ir a Cataguases passar o carnaval, e na enchente de 1961 do Rio Pombo eu nasci em Cataguases. Então eu nasci por um acaso em Cataguases, eu sou mineiro, né? E vim pequeno para Friburgo e aqui eu cresci. Tive mais outros irmãos, né? O Rogério, que morreu muito cedo, e o Leonardo, que mora em Belo Horizonte. Eram 5 rapazes na minha casa. Fui criado aqui, estudei no Externato São José, com a direção de Dona Conceição Abicalil, depois fui para o Colégio Anchieta e terminei o ensino médio na ENF, que funcionava no Colégio Cefil. E segui a minha carreira. Essa foi, assim, a minha trajetória. Eu na verdade, assim, eu tenho uma gratidão imensa pela Dona Conceição Abicalil, porque foi a Dona Conceição Abicalil que, assim, muito pequeno, eu com 7, 8 anos, ela descobriu uma veia artística no Davi e me colocava sempre nas festas de colégio, ou para declamar, ou para cantar. E isso me levou ao teatro muito cedo. Eu comecei a fazer teatro em Friburgo com Luiz Carlos Guaraldi muito cedo, em 1970, né? E com 9 anos de idade. E aos 13 já tinha um prêmio de melhor ator de festival de teatro, e segui uma carreira artística muito em decorrência desse carinho e desse olhar
da Dona Conceição Abicalil com o Davi muito pequeno. E tive pais que sempre me incentivaram, né? Por parte de pai, o meu avô era maestro, a minha avó era modista em Cataguases, e eu sempre cresci num ambiente muito propício às artes. Minha mãe era bibliotecária também, trabalhou 30 e tantos anos na Biblioteca Pública Municipal de Friburgo. Então, assim, eu tive um ambiente muito favorável às artes, ao estudo, e sempre li muito. A gente conversava sobre isso, né? Sobre a importância da leitura na construção do indivíduo como um todo, né? No olhar de mundo, na leitura de mundo. E esse é o Davi, assim. E tive a sorte, né? O privilégio de ter sido criado aqui em Nova Friburgo. Você vê quando você falou que sua família morou no PLC. Isso. Onde eles moraram no PLC? Na subida ali tem onde vende flores ali, Sei. naquela subidinha ali. Ana Matos? Na Ana Matos ali. Logo no início tinha uns apartamentos pequenininhos ali. Meu pai morou ali. E quando eu nasci, meu pai já tinha adquirido um apartamento no edifício dos bancários, que é o edifício Cristo Rei, em frente ao Senai. Isso. Então eu, quando voltei já bebê para cá, quando eu voltei bebê, eu já fui para esse apartamento novo, que era o edifício dos bancários. Eu falo do PLC que minha família sempre morou. Minha mãe faleceu ano passado, ela morou ali 58 anos ali. Eu moro no PLC. Então. Eu e meu pai sempre teve um carinho muito grande pelo PLC, os amigos. Né, Dinorá, que era cartazista, que é cartazista. Dinorá era um grande amigo do meu pai. Minha mãe era considerada afilhada de Dona Maria Preta. Dona Maria Preta. Esse povo todo, Jorge, Shirley. Esse povo todo foi sempre muito afetuoso conosco, exatamente por esse laço de afeto, de amizade dos meus pais com o PLC. E aí, aquela história, né? Eu não vou nem mexer nisso não, hein? Olha o vestir. Olha que é coisa, mas é natural que quem mora no PLC tem um carinho muito especial com a Unidos da com Saudade. a Roxo Branco do Barricô, né? Não tem jeito. Eu não escondo não, mas você é mais difícil, você tem que lidar com todos. Mas o meu pai trabalhava no Banco do Brasil com Leônidas, né? Leônidas trabalhava no Banco do Brasil, Bisotto Neto, Augusto Muros, então, eram todos do Banco do Brasil, Jaburu, né? O André Dasnoy. Todos eram Világio eu sei disso. no samba, né? Então, meio complicado. Meu pai ficava com o coração muito dividido. Um pé lá e um pé cá, né? E você falou de pessoas aí, o Muros, grande Muros, né? Grande, saudoso amigo. Meu grande Muros, tive o privilégio de conhecê-lo. Também. Eu lidei com o Muros quando ele foi presidente do Nova Friburgo Country Club. Isso. Eu era presidente da CEF, nós montamos, eu e ele, conseguimos montar uma associação de clubes aí, funcionou legal, né? Eu me lembro. Você falou de Jaburu também, outra Jaburu figura. saudoso, então, né? Saudoso. Leônidas, pessoas. Tereza. Pessoas que marcaram Bisottinho Neto, Bisotto né? Neto. Tão importante, Bisotto, né? Tantas pessoas. Uma pessoa tão incrível. É que eu falo, Friburgo tem muitas pessoas. Com certeza. Se a gente faria uma enciclopédia base e faltaria as páginas para falar de todo mundo. Com certeza, E você falou da Dona Conceição Abicalil também, que foi importante demais. Importantíssima educadora, né? Externato São José é uma marca importante. Eu passo ali e fico olhando sempre, né? Eu passo por ali, né? Eu trabalho na praça, né? Isso. Então sempre passei, eu lembro lá do Externato São José. Eu não estudei no Externato, mas eu tinha vontade de estudar. Engraçado, eu estudei só no Ribeiro de Almeida e no estadual, que na época era Rui Barbosa. Mas só tinha um colégio que eu tinha vontade de estudar, era no Externato São José. Não me pergunte por quê. Eu não sei se era perto do Ribeiro de Almeida. Do lado, né? Eu não sei, a roupa, alguma coisa. Os meus irmãos mais novos, o Rogério e o Leonardo, estudaram no Ribeiro de Almeida e depois no Colégio Estadual Jamil Ojai. Eu estudei nos dois também. Estudei nos dois. Eu estudei no São José e depois segui para o Colégio Anchieta. Que é um grande colégio, meu filho estudou lá. Agora, Davi, você é multifacetado demais. Eu vou citar alguns nomes que eu inventei de rotular para você. Você pode até nem concordar com eles. Vamos ver se você acrescenta mais. Alguns rótulos que eu lhe dei. Davi Macena, um CPF, 12 ou mais profissões. Davi Macena, profissões todas. Davi Macena, difícil de rotular. Davi Macena, não cabe em uma só caixinha. Davi Macena, o homem de mil faces. Por fim, Davi Macena, impossível de definir.
Bastam esses, você acrescentaria mais rótulos. E seu dia tem 24 horas, afinal de contas? Tem hora que eu paro e falo assim, eu estou precisando respirar e descansar. Né? Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, é uma característica minha. Sempre fui muito exigente com tudo que eu faço. Né? Isso talvez seja um defeito, não seja uma qualidade, porque a gente fica girando em torno de um mesmo projeto muito tempo, né, para que aquilo seja muito perfeito, e quando, na verdade, a perfeição é muito complicado de você avaliar o que é perfeito, o que não é perfeito. Né? Isso depende da sua leitura de mundo, sua visão de mundo, seu senso crítico. Né? E, assim, eu acho que eu me esforço também, eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu vou buscar muita informação, sabe? Não é uma coisa assim natural, o Davi faz. Não é assim, o Davi faz. O Davi faz porque o Davi procura, o Davi estuda, o Davi escreve muitas vezes, 10 vezes a mesma coisa, até ele ter a certeza de que aquilo está escrito da forma como ele gostaria de ler. É um padrão de exigência que eu acho às vezes que prejudica, né? E é isso, eu sempre fiz muita coisa. Eu comecei como ator, muito jovem. Aos 13 anos eu conheci um mímico que veio morar em Friburgo, chamado Hector Grillo, que tinha sido discípulo do Matimatô, e naquela época pantomima, mímica era uma coisa que estava muito em alta. Eu fiz uma oficina com ele, em seguida fui fazer uma oficina de dança expressionista, depois conheci o Miguel Rotondaro, que era um grande profissional da fábrica de Filó de Friburgo, que também era um especialista em dança expressionista, e aí fui fazer minha formação como bailarino, né? E uma coisa foi levando a outra, porque eu acho que eu sempre quis muita coisa. Né? Você está falando, Mas eu acho também, ô Modesto, que você citou Da Vinci, né? Da Vinci é muito cirúrgico naquela fala, né? Todos os seres humanos podem, basta que eles queiram. Quando eu vou conversar com o público, leitor, quando eu vou lançar um livro, ou quando vou fazer uma oficina de formação continuada para professores na área de escrita e de leitura, que é uma especialização que eu tenho, eu sempre digo isso, tudo é técnica. Se você aprimora, mas tem uma pequena porção de talento, pode existir sim uma pequena porção de talento, mas a grande maioria é estudo, é dedicação, é persistência. A gente pode, né? Todo mundo pode. Então, talvez entender isso, compreender isso dessa forma, diminua uma característica que eu entendo que atrapalha muito o ser humano, que é a vaidade. Né? Na medida em que você conhece, na medida em que você estuda, na medida em que você se aperfeiçoa, você começa a entender que aquilo não é um privilégio só seu. Todo mundo pode. Né? Então não tem por que se inflar, sair achando que você é o dono do mundo, que você tem a fórmula mágica para as coisas. Tem não. Né? Deus deu a vida a gente para grandes coisas, e a maior delas é a gente ser feliz. Né? Você falou duas coisas que eu vou lembrar uma. Você falou de leitura. Você falou que sua mãe trabalhou na biblioteca. Biblioteca Municipal. Pois é, eu nasci já querendo ler. E até hoje minha mulher fala que se eu não ler alguma coisa, eu não sinto satisfeita. Ela diz que eu leio até catálogo telefônico, que não existe mais, né? Mas eu lembro que eu conheci tantas obras através da Biblioteca Pública Municipal, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Olha a importância. A obra de Machado de Assis, Jorge Amado, que eu adorava, li tudo de Jorge Amado. Eu li a biblioteca, que lá na época você pagava um livro, né? Isso. Tinha, não sei se 10 ou 15 dias para Tantos devolver. dias para entregar. Entregar normalmente 2, 3 dias depois, porque eu sempre tenho uma facilidade muito de ler rápido. Tá? Leio e releio. Tá? Então isso é uma marca que ficou importante. Eu adoro ler. Eu estou lendo agora, para você ter uma ideia. Eu tenho pilhas de livros para ler, mas eu tive uma curiosidade. Eu estou relendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma ótima do Machado, Machado, que foi iniciado em Friburgo. Machado de Assis ele estava em Friburgo quando ele começou a escrever Memórias Póstumas. Chama ele, acho que de O Bruxo, né? Por isso. Ele é sensacional. Ler Machado de Assis é saboroso demais. É saboroso. Tem um dos capítulos que é o Delírio, né?
que ele fala do delírio. É incrível o poder, né, de escrita, o poder de uso das palavras, o quanto é rico. E ele passou por aqui. Passou escrevendo a obra que é o Memórias Póstumas, né? Então, É muito bacana isso. Eu acho ele maravilhoso. Mas você tem essa... Na minha casa até castigo era livro. É? Quando a gente fazia malcriação, minha mãe aparecia com um livro daqueles que ninguém quer ler, né, de 400 Te dá Guerra e Paz para você ler e vamos embora. Os Sertões de Euclides da Cunha. Leia, por favor, até a página 100, depois a gente vai conversar. Mas hoje, você falou outra coisa muito importante, que é um grande problema do ser humano, é a vaidade. É um filme conhecido, Advogado do Diabo, né, o grande Al Pacino, né? Isso. Uma das últimas cenas ele fala que a vaidade é um dos vícios preferidos dele. Sem dúvida. Porque destrói o ser humano de uma tal forma. Destrói, eu acho que isso. Então é isso aí. Agora, antes de entrarmos nas atividades que sabemos que você está realizando, vamos falar de outras atividades que você já esteve ou está envolvido ainda, mas não está tão latente como essas presentes hoje. Essa parte sua de escritor. Você já escreveu coluna de jornal, eu não sei se está... Já há muito tempo, escrevi, jornal, 40 anos. Revista, portais... Jornalista social, Fala 40 um pouquinho dessa parte do jornalista escritor. Eu sou provisionado, sou talvez dos últimos provisionados do Estado, né, que era antes de 78. Quem iniciou no jornalismo antes de 78 não era necessária a faculdade. Então, você era um jornalista provisionado, reconhecido pelo sindicato, e você ia fazer cursos e ia mantendo aquele registro e renovando aquele registro até uma determinada época, depois você tinha um registro definitivo. Eu tive, assim, um privilégio muito grande de ter trabalhado com Ieda Lucimar, Mastrângelo Correia, Nossa, né? Senhora, Minha madrinha, Ieda. inclusive, no Diário de Nova Friburgo, já em 1976, foi quando eu comecei a escrever com ela no Diário de Nova Friburgo. Era ela, Teté Bertão, né, que eram donos do Diário de Nova Friburgo. Dali, eu segui para o Correio Friburguense, do Davi Ringel, e fui também para a Folha do Centro-Norte Fluminense. Em 84, eu tinha já ido para São Paulo, já tinha trabalhado como bailarino, já tinha seguido a minha carreira artística. O Lúcio Flávio, o saudoso Lúcio Flávio, me convidou então para migrar para o jornal Voz da Serra, com uma coluna social, né, e fui então trabalhar com o Laércio, com uma coluna social no jornal 2 vezes por semana. Terças e quintas tinha lá a coluna do Davi Macena. Paralelo a isso, eu sempre fui o garoto que ganhava concurso de poesia, concurso de crônica, do SESC, dos festivais de poesia do Colégio Anchieta, tudo mais. Sempre gostei muito de escrever, né? E também fui editor de moda naquele período, nos anos 80. Trabalhei com algumas produções de moda, trabalhei com Simão Azulay, trabalhei com Zé Augusto Bicalho. No Rio, eram produtores de moda, eu escrevia muitos editoriais de moda para essas pessoas. Em Friburgo teve, então, uma revista chamada Revista Especial, nos anos 80, onde eu fui editor de moda também dessa revista. Muito bem encadernada, por sinal. Muito, era uma revista muito interessante. Né? Naquele mesmo período, eu fui trabalhar como locutor noticiarista do SBT, que era TVS ainda. Isso aí. Era TVS. Fui trabalhar como locutor noticiarista. E foi nesse período, então, que Vera Iris Paternoster, da Globo, estava assumindo o jornalismo do SBT, que era a TVS, levando Boris Casoy para a TVS, inclusive. Isso, estamos falando de 1985, 86. E Luiz Fernando Imediato, Marcos Wilson, e eu fui trabalhar com eles e fui, então, locutor noticiarista da TVS. Mas eu tive uma passagem na Globo como bailarino da linha de show, fiz muito Vivo Gordo, muito humorístico da Globo, e também fiz uma novela, Selva de Pedra, que foi gravada em 2 barras, em 1986. Não sei se você lembra disso. Segunda montagem, né? O remake da novela. E nesse período, foi um período muito forte em que eu me dividi entre a dança e o jornalismo e acabei voltando para o Rio de Janeiro, onde eu fui, então, assumir a editoria do jornal A Tribuna do Advogado, que era um órgão
ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro. E para escrever sobre direito, eu fui fazer a faculdade de Direito. Isso que eu estou falando, você está sabendo muito sobre, né? Você está sabendo sobre, né? Muito bem seguir o que disse Da Vinci, né? Você tem aptidões, mas você... Mas fui em busca do conhecimento. Foi em busca dela, né? Por isso que eu falei, né? Quantos CPF você tem? Um CPF só, mas quantas coisas você tem? E quando estava exatamente na Ordem, escrevendo o jornal A Tribuna do Advogado, como editor, eu tive a sorte de trabalhar com os maiores nomes do jornalismo do Rio de Janeiro. Nilson Lages, Daniel Velman, Sônia Miranda, Ana Ruda Calado. Então, tive essa oportunidade, foi uma oportunidade ímpar na minha vida, né? Oportunidade de muito aprendizado, de muita troca, né? E foi isso. Então, foi um momento muito importante na minha vida. E ali também eu reencontrei 2 advogados de Friburgo, né? Que é o Roosevelt Conci e o Paulo Azevedo, que me convidaram, então, para voltar para Friburgo e assumir a Secretaria Municipal de Comunicação Social em 98, né? Que bom que eles encontraram você. Que bom para mim ter reencontrado. Um está aqui com a gente, um deles por sinal, o ATV Zoom, como pertence à Associação Comercial, e o Roosevelt é o presidente. Isso. Ele é o nosso patrão, né? Com certeza, com certeza. E o Paulo, saudosa memória, né? Deixou sua marca importante na história do Friburgo, né? Davi, deixa eu citar antes, ainda dá para a gente falar dá sim, dá para falar antes do intervalo, sim. Uma outra marca sua importante é o carnaval, de um modo geral, e as escolas de samba em particular. Em tempos de inteligência artificial, eu brinquei com você, que eu digo que nós não precisamos de ChatGPT para falarmos de Carnaval de Friburgo, da nossa escola de samba, pois nós temos a inteligência chamada Davi Macena. Como é que começou essa ligação sua com o Carnaval e como é que você consegue contar a história e causas que você tira? A gente não sabe nem, eu não vou nem falar que é do fundo do baú, não sei de onde se tira, né? Você está fazendo um desfile com a Luciana, um tempo que você também fez aí com a Annelise. E aí, a escola de samba tal, você fala, lá no destaque, a dona Maria, não sei das quantas, fulano, não sei daqui. Como é que você se virou esse ChatGPT do carnaval friburguense? De onde saiu esse gosto pelo carnaval? Eu sempre escrevia, o Laércio sempre me incentivava muito a escrever sobre o cotidiano de Friburgo, muito além das notas sociais, que a coluna tivesse uma crônica, um lead diferenciado, temático e tudo mais. E eu comecei a pesquisar muito essa história do Carnaval de Friburgo. Até que isso culminou com um livro meu, que foi o Até Quarta-feira, que é um livro que está esgotado já há muitos anos, precisa de patrocinador para a gente editar novamente, atualizado. E eu fui juntando todos os resultados das escolas de samba desde a década de 40, e estudando características desses enredos e de como esse carnaval foi se misturando com a imigração, com os hábitos dos novos povos que vinham desembarcar aqui, como é que tudo isso começou. E aí, quando eu publiquei o livro, foi muito interessante porque essas pessoas muito invisíveis das escolas de samba, que muitos são invisíveis, serralheiros, ferreiros, bordadeiras, costureiras, né? Forradores de carro. O carnaval tem também uma magia, que é aquela costureira da confecção, que é anônima, durante todo o ano vira porta-bandeira naquela noite, né? E ela carrega, é uma rainha que conduz o estandarte, né? Essa magia sempre me encantou muito e eu mergulhei muito nessa pesquisa, nesse estudo. E a TV Zoom, na verdade, foi o meu grande fator de motivação. Quando a Annelise e Luciana, Salvador, me convidaram, Davi, vamos fazer a transmissão, você toparia, falaria e tudo mais. E aí eu me senti na obrigação de fazer direito. Mais uma vez, me cobrei para fazer o meu melhor, né? Então eu fui para as quadras. Não é uma coisa que nasce de palavras bonitas ou de afirmações que eu leia em algum lugar. É uma coisa que nasce exatamente desse corpo a corpo, nas quadras. Eu entro em todas as quadras, sou muito bem recebido em todas as escolas de samba, conheço as diretorias, conheço esses personagens e frequentei a vida inteira a escola de samba. Eu sempre gostei
de carnaval. Eu nasci numa segunda-feira de carnaval. Então, eu sempre gostei muito dos festejos, do Momo, do que está por trás da história do carnaval, que vai muito além dessa festa que não é brasileira, que é uma festa que começa muita gente pensa que é muito lá brasileira, atrás, não né? não tem nada... Sempre gostei. E, na verdade, a partir desse livro, eu me encorajei a virar escritor de livros infantis, porque eu tenho 4 livros já publicados, estou indo para o 5º livro infantil publicado, acho que ainda esse ano. E eu gosto desse universo, né? Mas o carnaval é um presente que a TV Zoom me deu. Na verdade, não é o Davi para a TV Zoom. A TV Zoom abriu um nicho onde eu me realizei e me realizo anualmente quando eu tenho a oportunidade de estar ali comentando esse carnaval lindo, com esses personagens incríveis que fazem o Carnaval de Friburgo. Eu vou fazer uma observação que me perdoe quem está do seu lado. Já vi você fazendo carnaval com a Nelise, com a Luciana, e sempre, às vezes, com um terceiro personagem comentando. Mas eu fico com pena deles, porque eles tentam fazer... Você vê pelos comentários que vão lá nas mensagens. Eu não vou falar nome, porque isso não é chato, mas eu fiquei com pena de um personagem que eu senti que ele ficou incomodado, porque você dominou tão pelas suas informações, você dominou o ambiente e ele ficou meio deslocado. Eu senti que ele estava incomodado. Na época eu brinquei até off, né? Que estava assistindo de casa, brinquei com a nossa equipe. Dá um jeitinho de dar um destaque, se o cara vai passar mal, hein? Porque a sua informação é... O que a gente quer ver? A gente quer ver o show, sim, mas a gente quer informação também. Senão a gente tirava o som, né? Mas faz parte do meu conceito de que eu não sou insubstituível, né? Mas ninguém é, mas é que eu estou falando, ninguém é insubstituível. Nós somos seres mortais e passamos. Então, o futebol, vou pegar o futebol. O futebol nós temos muitos craques, mas você conhece outro Pelé? Não. Difícil. Vamos falar da música, nós falamos de Mozart. Tem outro Mozart? Tem outros virtuosíssimos, mas nós não somos substituídos, mas nós somos únicos. Eu acho que cada um de nós é um código de barra. Querer que sejamos iguais é uma loucura, é utopia, querer que todo mundo seja igual, querer formatar a humanidade, não existe. Não é. Né? Cada um é um código de barras, né? E cada um tem um perfil, cada um... eu também acho, mas eu acho que... O nosso trabalho, outro faz, mas com a característica de cada um... Por isso que eu sempre digo isso, faça bem feito, faça bonitinho, faz direitinho. Deixa a sua marca. Faz direitinho. Agora sim, agora está na hora do nosso intervalo, não está? Então vamos para um rápido intervalo, voltamos dentro de 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21
20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Nós falamos do carnaval, agora você também é conhecido, eu já vi você fazendo esse trabalho, como um grande cerimonialista, né? Um verdadeiro mestre de comunicação. Fale dessa sua faceta, né? Menino, você tirou isso daí da gaveta. Eu já ocupei algumas vezes o papel Eu de já vi. cerimonial, né? Cerimonialista, sobretudo no cerimonialista do protocolo. Eu fui chefe de cerimonial do Rogério Cabral no gabinete, depois fiquei muito tempo na Câmara, no cerimonial da Câmara também. Eu, na época do Paulo, em 98, eu tive a oportunidade de fazer um curso de cerimonial com a grande Gilda Fleury, irmã do Fleury, em São Paulo. É uma das maiores cerimonialistas do Brasil até hoje, professora Gilda Fleury, e eu me especializei em cerimonial público e protocolo, né? O cerimonial público é uma lei da década de 70, que vai regendo todo o rito das cerimônias, a lista de precedência, a ordem de composição de mesas, ordem de bandeiras, ordem de hinos, tudo isso faz parte do que é protocolar no cerimonial público. Depois disso, eu fui ainda fazer uma especialização na UNB, Universidade de Brasília, né, para cerimonial universitário e cerimonial público também. Eu gosto desses ritos, gosto de saber. Ah, você usa para quê? Não uso, mas eu gosto de saber. Eu gosto de ver uma bandeira sendo hasteada corretamente, eu gosto de uma ordem correta dos hinos, porque eu acho que os ritos, nós vivemos vários ritos, né? O tempo todo nós estamos vivendo ritos. Então, eu acho interessante. E também acabei me especializando como mestre de cerimônia, mas faço pouco. Não é um papel que eu gosto de exercer, de mestre de cerimônia. Mas que eu já vi você fazendo bem Mas feito, quando eu faço direitinho. Eu estou falando que eu já vi você fazendo. Já apresentei. Eu tirei do baú porque eu vi que você já apresentei alguns prêmios, algumas cerimônias de Comenda Barão de Nova Friburgo, isso aí. Né, no Teatro Municipal para a Câmara, já fiz algumas vezes. Com toda a pompa e circunstância. Porque aí tem que fazer direito, né? Eu faço parte de uma entidade que a gente usa muito isso. São os ritos, né? São os ritos. Agora, você tem a vertente, que você já falou um pouco dela, mas essa sua vertente artística de dramaturgo, né? Roteirista. Também. E fale desse lado seu aí. Então, em 2014, eu reencontrei uma grande amiga de Colégio Anchieta, numa festa de turma aqui em Friburgo, da minha turma de colégio, eu sou da turma de 79, né? E aí eu encontrei a Ingrid Zavarese, que morou muitos anos aqui no Cônego, na infância, na adolescência. E conversando com a Ingrid, falei, o que você está fazendo da vida? Porque eu sabia que ela era jornalista também. E aí ela falou assim, eu escrevo para televisão, eu sou roteirista da Globo, eu escrevo Malhação. Aí eu falei, pois eu já fiz novela, já fiz teatro, gosto desses formatos de escrita. Eu tinha muita curiosidade de saber como é o roteiro de uma novela, como é que se constrói dramaturgia e tudo mais. Ela falou assim, Davi, eu estou abrindo uma turma no Espaço Telezoom, no Maitá, todo sábado. E aí eu já tinha comentado isso com os meus filhos na época, né? Que eu sonhava em estudar dramaturgia e tal. E aí meu filho falou, pai, aproveita a oportunidade e faz. Eu falei, todo sábado ir para o Rio de Janeiro? Aí a minha filha falou, tem que ir, vai realizar seu sonho, vai... E me instigaram de tal jeito que eu fui no primeiro sábado assistir uma aula da Ingrid. E é interessante que aquilo dali foi um desabrochar para a minha vida, porque era uma coisa que eu sempre tive curiosidade. E eu me formei pelo Espaço Telezoom, em roteiro, para teledramaturgia, né? E de lá não parei mais. Aí fui aluno do Lucas Paraíso, fui aluno do Léo Artúrios, que trabalha aqui, né? Que também é um grande mestre de roteiro, fui aluno do Doc Comparato, fui aluno do Agnaldo Silva, fiz oficina. Só eles, né? Fiz com alguns grandes mestres, né? Lucas Paraíso, a filha do Nelson Rodrigues, a Sônia Rodrigues, especialista em série. E aí eu enveredei por estudar séries, enveredei por estudar teledramaturgia,
roteiro de dramaturgia teatral. E apostei, escrevi 7/8 musical, escrevi o Benito de Paula, O Homem da Montanha, escrevi O Amor e o Poder, que ainda é inédito, sobre os anos 80, a música brasileira nos anos 80. Tem algumas peças, Flores de Maio, Páginas Amarelas, peças que foram montadas, né? E eu gosto, é um trabalho que eu gosto de fazer, escrever a dramaturgia. Agora estou escrevendo um novo monólogo chamado Crente que é Vidente, que aí já é na linha do humor, e eu espero que eu consiga finalizar até o final desse ano, para poder entregar para uma montagem aí, para uma atriz fazer esse monólogo, que é a história dessa mega exposição que o ser humano tem nas redes sociais. Ele coloca a vida dele tão à disposição até dos desconhecidos, né? Que é fácil uma fake, uma vidente falsa, saber todo o seu destino, né? Claro. Basta É só ser, pesquisar, ser pesquisador, stalkear o seu perfil nas redes sociais, virou. e você chega dentro de um apartamento, ela acende uma vela, olha para a bola de cristal e diz: sabe tudo. Modesto, você gosta de televisão, né? Claro. Falar nisso, O Homem da Montanha realmente foi eu tive o privilégio de assistir, e vou te contar uma coisa, aquilo foi, eu não vou dizer que foi um espetáculo, foi emocionante. Foi um trabalho de pesquisa. Eu tinha feito um roteiro para um documentário sobre Benito de Paula. Eu escrevi isso em 2012, se não me engano. Publiquei no meu site o final desse trabalho de pesquisa. E esse trabalho de pesquisa foi o guião, né, do espetáculo, dirigido maravilhosamente bem pelo Bernardo Dugin. Muito bom. Porque o Dugin é um mago, é um menino que tem uma potência, uma visão artística e estética fora de série, né? E ele então pegou esse trabalho de pesquisa, todo já construído em formato de roteiro de cinema, e adaptou para o teatro daquela forma magnífica, emocionante, né, de recondução da história do Benito, de uma forma muito doce, muito respeitosa. Muito bonita. Muito bonita, né? E ali, digamos, para quem, por exemplo, com você, nós estamos falando do PLC, né? Que na época, quando ele nasceu, o nome era diferente, era bairro, acho que Boa Vista. Boa Vista. Parque Boa Vista. Parque Boa Vista. E eu moro na Thierry PLC, que é perto de onde eles moravam ali, né? Mas tem a casa ainda, Tem né? a casa lá, a casa tem lá, né? Eu lembro que eu ainda peguei a Maria Fumaça, né? O pai dele, ferroviário. Eu achei até o personagem do Cezinha, né? Cezinha com faz aquele chapéuzinho, isso. fica. Cezinha faz o seu Zé, né? Seu Zé, achei muito. Eu vou te contar. Sabe, aquilo relembrou, né? Ele falou de um outro personagem que eu conheci, o seu Alfredo, do Hotel Avenida. Alfredo Mota, porque eu também conheci. Papai tinha um comércio, a gente vendia para o Hotel Avenida, né? Eu também conheci esse personagem. Sou muito amigo do Zé, filho da dona Candinha e do seu Alfredo Mota. Ali foi uma viagem, né? Que eu assisti essa peça lá da minha esposa, né? E ela me via de vez em quando rindo. E a peça até dá para rir mesmo, né? Tem momentos que era engraçado. Mas às vezes eu estava rindo de uma coisa que não tinha muito a ver. Eu falei assim, isso está me lembrando, está me puxando. Está lá na memória, né? Abrindo o espaço, né? É uma coisa... Porque a potência da boa dramaturgia está exatamente nisso, né? Tocar o coração da pessoa. Mexer. Mexer com cada um, né? Isso. O seu imagético, a sua saudade, a sua memória. Isso aí. Né? E foi assim que eu comecei a trabalhar nessa área. Há pouco tempo convidei, inclusive, o Léo para dirigir um projeto meu, que é o Pisando em Ovos, o documentário sobre a Dirce Montecchiari, né? Também é um roteiro meu. Tem um outro documentário meu que eu acho bem interessante, que é o Nova Friburgo das Minas Gerais, que eu falo sobre os mineiros que ajudaram a construir Friburgo, né? E o friburguense que deu dignidade às artes plásticas de Minas Gerais, que é o Alberto da Veiga Guinhar. Isso aí. Né? Isso aí. Na medida em que Alberto da Veiga Guinhar deu a dignidade às artes visuais das Minas Gerais, os mineiros também construíram Friburgo. Claro. Né, e continuam até a forma. Continuam construindo, através, inclusive, da Energisa. Da Energisa, que é um exemplo, uma grande claro, né? concessionária, né? Concessionária, que faz esse trabalho. Agora vamos falar de algo mais próximo. Eu até tive a oportunidade de falar com você recentemente,
o último que eu tive lá no teatro, que o teatro municipal nosso está bombando tanto que a gente vai até perdendo noção. Eu tive lá, acho que a última vez que eu tive lá, que eu falei com você, foi no ABBA Experience, que eu achei aquele... Eu já tinha visto aquele musical no Rio, né? Isso. Lá na... Sara Cecília Meirelles. Foi Foi ali na centro, Lapa. Na Lapa. E eu ainda falei contigo, puxa vida, você está dando um show. Fala um pouquinho desse seu trabalho, porque o Teatro Municipal... O Teatro Municipal, a Laércio Rangel Ventura, é um equipamento cultural que é, na verdade, um pagamento de uma grande dívida com a classe artística friburguense. Né? Nós perdemos o Cine Teatro Leal, nós perdemos o Cinema Eldorado, nós perdemos o Marabá, o Centro de Arte está fechado desde 2011, então eu acho que é uma dívida, o Teatro Municipal é um pagamento de uma dívida à classe artística, né, porque é um templo da cultura. Hoje era. E precisa ser tratado dessa forma, com todo respeito. Não é um centro de convenções, não é um lugar para qualquer coisa, um teatro é um templo sagrado, né, que exige manutenção. Quando eu fui convidado pelo Daniel Figueira, secretário de Cultura, e pelo Johnny Michael, prefeito, para assumir a direção do Teatro Municipal, logo depois eles me alçaram a subsecretário de Políticas Culturais, mas no primeiro momento era para dirigir o Teatro Municipal. O grande motor disso tudo foi a credibilidade que eles me deram, né? A liberdade que eles me deram. Né? O Johnny e o Daniel me permitiram construir esses relacionamentos com as maiores produtoras de teatro do Brasil, né, de forma que a gente pudesse fazer realmente do Teatro Municipal um templo sagrado da dramaturgia, do teatro, da música, da dança, de qualidade, para que a gente possa ter a construção de uma plateia, né, ter o hábito de ir ao teatro. É isso que a gente quer. A gente quer que, de forma diversa, porque eles me permitem isso. Nós temos espetáculos de várias origens, nós temos grupos de dança de vários estilos, desde os mais populares, aos folclóricos, aos clássicos, aos eruditos e tudo mais. E essa liberdade é que permite que a gente tenha uma agenda tão rica. Sábado agora nós temos o Porchat, com 3 sessões vendidas, fechadas, isso é um fenômeno. Isso aí que eu falo, muitas vezes falava, Friburgo não gosta, o Friburgo não tem a chance, o Friburguense não tem a chance. Exatamente. Porque todas as vezes que eu vou lá no teatro, e não foram poucas, esse ano já foi umas 4 ou 5 vezes, todas elas, de um modo geral, esgotado. Você chegar na porta, não tem ingresso. Lotados, é muito interessante. Ah, mas é pago, é caro, mas tem a programação gratuita. Tem. Mas o pago nós também temos amanhã, tem um custo. por exemplo, nós temos o Curucango, que é financiado pelo governo federal, que é um espetáculo lindo, que é sessão gratuita. Então. Semana que vem nós temos o Gregório do Vivier, na terça-feira, na quarta-feira. O Gregório do Vivier, gratuito, 1 hora antes tem que estar lá para pegar o ingresso, porque esse é o princípio da equidade. Claro. Ah, mas eu não posso pegar o ingresso antes? Não. O princípio da equidade é que todo mundo possa ir lá e pegar esse ingresso 1 hora antes. Claro. Acabou, não tem como. Acabou. Nós temos o Chico César também, semana que vem, gratuito. Então não falta programação gratuita, porque é um espaço público. E para mim ele está sendo muito bem, e vocês estão tendo um privilégio aí, onde eu bato palma para você e sua equipe, que vocês estão tendo esse cuidado. Tem espetáculo ali que é pago, tem que ser mesmo. Isso. Tá? Porque ele não é barato. Nós acabamos de ter um festival de inverno todo gratuito. Então, o festival de inverno foi um sensacional, sucesso. Né? Ali nós temos, por exemplo, uma apresentação dessas nossas centenárias bandas que Com dão certeza. dignidade a elas. Domingo né? agora tem, novamente, a Campesina. Então, nada contra o coreto, né? O coreto é antigo. Não cabe mais. Mas não cabe mais, não cabe. Não Hoje cabe as pessoas ficam lá chovendo, não querem aquela sala. Agora, o que é uma coisa que me preocupa, e aí é uma cobrança que eu faço ao prefeito Johnny Michael e a qualquer outro, é que mantenha o teatro funcionando, porque esse teatro foi uma ideia lá nos anos 90 do Paulo. 80, né? 80, né? 80 ainda. O projeto original é do Paulo Azevedo, foi inaugurado anos depois pela doutora Saudade Braga,
ficou um tempo, 5 anos fechados recentemente. Isso. O Johnny tomou para si essa responsabilidade. Então, e agora uniu tem que forças, manter. restaurou o teatro e agora tem que manter. E o povo friburguense também tem que cuidar. E tem que ter o entendimento de que aquilo é uma sala de espetáculos. Isso aí. Aquilo não é um centro de convenções. Não é um lugar que você possa ficar de 8 da manhã às 10 da noite fazendo seminários e congressos, porque é uma gastura. O imóvel gasta, os banheiros gastam. Eu entendo tem que ter nem manutenção. deveria ser permitido para isso. Exatamente, porque é um templo sagrado. Aquilo ali não deveria ser permitido para esse tipo de atividade. Aqui em Friburgo tem bons hotéis, tem bons Exatamente, locais. tem centros de convenção, tem espaço para isso. Então não bagunça. Muita gente o nosso pergunta, teatro. mas não é um espaço público? Exatamente por ser público, que é de todo mundo, nós precisamos ter mais cuidado, porque é um patrimônio que precisa ser preservado. Se está sendo usado como centro de convenções, eu diria, prefeito, bola fora, tomara, não deixa não. Nós, como você disse, é um templo. Nós fechamos agora o espetáculo Calbi, um musical com o Diogo Vilela, que vem em novembro, né? E a produção olhou e falou, meu Deus, que teatro público bem cuidado. Está muito bem cuidado. Bem cuidado, você vê, limpo, você cheiroso. entra no banheiro, o banheiro é limpinho. Exatamente. Você exala limpeza, o som é perfeito. Tá? Outra coisa que eu acho importante... A gente deve uma equipe maravilhosa, que eu agradeço diariamente, né? Desde os servidores da limpeza, bilheteria, gerência, administração, são todos colaboradores que me ajudam diariamente, né, a manter esse teatro da forma como deve ser. E diferente do que muitas coisas acontecem no Brasil, está marcado para as 18 horas. 18 horas. 18 horas, sim. 18 horas e 3 minutos, mas eu ainda sonho que, iniciado o espetáculo, não entre mais ninguém. Eu tomara ainda tenho isso esse aí, sonho, que é o ideal, né? Mas a gente tem educado pouco a pouco. Então a gente começa sempre no máximo 4 minutos, 3 minutos fora do horário. Eu sou da teoria, se espera o ônibus é no ponto. Exatamente. E é muito desagradável. Por exemplo, não se pode comer dentro do teatro, não se pode beber nem água dentro do teatro. Outro hábito que eu acho que incomoda um pouco, que as pessoas deviam entender, eu fui obrigado, agora no espetáculo Água, falar com a menina na minha frente, olha, minha menina, eu estou sentado, você quer filmar, você vai lá para trás, fica com o celular atrapalhando as pessoas. É de uma deselegância, né? Isso é uma deselegância. Se você sonha em ser cinegrafista, faz um curso de cinegrafista. Faz um curso lá, mas não é ficar lá atrapalhando. Mas não é você chegar no espetáculo e incomodar as pessoas filmando o tempo todo. Né? Nós estamos chegando já no final aí, nos últimos 7 minutos, mas eu não posso deixar de falar. Primeiro grato ao trabalho que vocês estão fazendo por Nova Friburgo, com o Teatro Plasma de Aventura. E espero um dia, mesmo que seja uma sala para 40, 50, 60, 80 pessoas, que nós tenhamos o nosso centro de arte devolvido. Eu não sei se será possível. Eu também sonho com isso. Não sei, porque hoje tem uma restrições. dívida com a classe artística, é um espaço que tem uma importância para várias gerações. Foi. E é preciso que ele seja reaberto e entregue novamente à classe artística. Mesmo que tenha 60, 80 lugares, não importa. Tem digamos, trabalhos que... As galerias de arte, nós precisamos incentivar. As galerias de arte. As artes visuais. Isso aí. E acho que é isso, é um andar, né, do processo, é orgânico. Isso aí. A cidade cresceu, as políticas públicas precisam acontecer, tem acontecido, né, tem uma participação muito forte do Conselho Municipal de Cultura nas ações da Secretaria, né, e a gente tem tentado, quer dizer, eu não estou aqui falando pelo secretário, mas estou aqui falando como subsecretário, que há uma preocupação muito grande de fortalecer essa participação popular, essa participação das setoriais artísticas nas decisões, nos planejamentos, nos processos, em tudo que se constrói quando se fala em cultura. A cultura é muito além das artes, né? A cultura é o registro da passagem do homem pela terra. Tudo que o homem faz é cultura, então a gente precisa ter mais cuidado com essa cultura, porque ela é muito além do piano, é muito além da voz, muito além do teatro, é muito além da dança. Ela faz muito parte além do da nossa cinema. identidade, né? A gastronomia, a moda, os hábitos, costumes, tudo isso. Então, nós precisamos cuidar mais da nossa cultura, né?
Davi, eu só tenho mais 4 minutos, mas eu não posso deixar de registrar, você já começou a falar, desse seu lado aí dos livros infantis e juvenis que você anda escrevendo, né? E que você já falou que está lançando, vai lançar... Vou lançar Para Onde Vão as Horas que Passam, é um próximo livro infanto-juvenil, né, que é sobre inclusão. Eu me dedico muito à literatura infanto-juvenil e tenho me dedicado também a muita formação continuada de professores. Eu sou contratado pela Rio Mais Saneamento, que faz um trabalho lindo com as escolas públicas do Rio de Janeiro. Então, durante todo o ano, eu ministro oficinas. Eu não gosto de falar de palestra, não, porque a gente fala do que o professor já está careca de saber, já está cansado de saber. Na verdade, são diálogos que nós construímos com esses professores sobre a importância da leitura, da produção textual, porque, para mim, sagrado é quem lê, não é quem escreve, né? Quem lê é que é sagrado. Não existe autor sem leitor. Então, nós precisamos renovar essas gerações de leitores para que possamos escrever histórias mais bonitas, para que possamos construir um mundo melhor, né? Menos egoísta, menos cruel, menos hostil, menos violento, né? E eu acho que a leitura é um caminho para isso, né? Então, eu faço esse trabalho junto à Rio Mais Saneamento. Esse ano, que aqui em Friburgo, a Águas Nova Friburgo faz um trabalho muito parecido, que é o Amigos da Água, né? No Rio eu faço com as escolas do Rio, as escolas públicas, Fundamental 1 e Fundamental 2. É um trabalho que me traz assim, me devolve, me dá um feedback muito bom, né, como ser humano e como escritor, que é possibilitar que esses professores se sintam motivados a buscar junto aos pequenos essa prática da leitura, da contação de histórias, da mediação de livros. Isso me deixa muito feliz. Me especializei muito nisso. Arte e educação, escrita criativa e editoração são áreas que eu gosto muito de trabalhar e eu pretendo seguir nesse caminho, até quando Deus permitir. Você ainda tem muito... Nesse seu CPF aqui, você ainda tem mais coisa a acrescentar ainda, tá? Davi, como tudo que é bom, tem uma hora que vai acabando. Então, nós já estamos no minuto 58, faltam 2 minutos só. Quero agradecer a Luana, que está lá me ajudando. E permitir, Davi, que de uma forma muito simples, eu prestasse essa homenagem, que eu tenho certeza que o telespectador vai gostar, a uma pessoa que eu estou falando. Eu não consigo definir você. Eu não consigo. Só a gente tem o privilégio de tê-lo. Se temos que agradecer ao saudoso Paulo Azevedo e ao Roosevelt Fonseca, que agradecemos a Cataguases, que deixou você voltar para aqui, para a sua terra. Eu digo sempre que eu parafraseio o Drummond. Cataguases é apenas um retrato na parede, né? Porque eu devo a Friburgo tudo que eu sou, né? Então, e nós devemos a você tanta coisa boa, e que Deus continue iluminando seus caminhos. E obrigado por permitir passar essa hora aqui conversando com vocês e deixar nós estamos falando de memória, né? Hoje, como os programas estão no mundo digital, estão nas nuvens, que seja uma memória do Davi. Muito obrigado. Sim, tá. Emocionado com essa oportunidade de poder revisitar essa história. Uma pessoa tão importante para mim que é você, né? Tão importante porque você também, ao longo de toda a sua trajetória, você sempre construiu com muita lucidez, com muita coerência, o seu discurso, o seu comportamento, os seus feitos, essa sua digital, a digital do Modesto, dá uma credibilidade enorme, você não tem noção. A gente não tem, porque eu não fico me julgando, é difícil, né? Como eu te falei, eu perguntei, um CPF, quantos? Quando você vai chegar em casa, você fica pensando lá em quantas... Eu falei 12, né? Mas será que são 12 só? Mas eu sou um privilegiado, então gratidão sempre, né? Isso aí.
É preciso agradecer. Bem, estamos na hora de sair, que já apareceu ali o Eles chat, ficam. né? E nós nem falamos da sua passagem na TV Zoom, né? Tive uma passagem aqui, sou muito grato também por isso. Então, mas Já tive um programa vamos voltar, aqui. vamos voltar Numa a falar. oportunidade a gente fala sobre isso. Vamos fofocar sobre TV Zoom. Mas a minha gratidão Tá bom. por essa oportunidade. Eu te agradeço por permitir prestar essa homenagem, mesmo que um pouco tardia. Num programa que já tem 23 anos, você merecia essa homenagem já há muitos anos atrás, mas sempre ainda é tempo, tá? É como aquele o programa Encontros que você fazia lá no Sesc, né? Quantas pessoas você homenageou. Então fica essa homenagem ao Davi Macena e eu agradeço o carinho de vocês que estão do outro lado da telinha. Se bom Deus permitir, na próxima semana estaremos com vocês. Obrigado, Davi, por essa oportunidade. Obrigado, Modesto. Uma boa noite a todos.